A chuva caía forte sobre Lisboa naquela noite de inverno de 1998, quando 2 bebês choraram pela primeira vez na mesma maternidade do Hospital de Santa Maria. Num quarto, Ana segurava o filho recém-nascido, olhos cheios de lágrimas de alegria, enquanto o marido João beijava a sua testa. No quarto ao lado, Margarida embalava o seu menino, sozinha, pois o pai havia desaparecido meses antes. Ninguém imaginava que, num instante de descuido de uma enfermeira exausta, as pulseiras foram trocadas e 2 destinos selados para sempre. 25 anos depois, em outubro de 2023, Miguel abriu a porta do apartamento em Alfama com o coração acelerado. Acabara de receber o envelope do laboratório de genética. Teste de DNA solicitado por razões médicas, dizia o cabeçalho. Ele pedira o exame para doar medula a um primo doente, mas o resultado trouxe um choque que o fez cair de joelhos, zero compatibilidade com os pais que o criaram. João e Ana não eram seus pais biológicos. Do outro lado da cidade, em Belém, Luís recebeu o mesmo envelope no mesmo dia. Ele solicitara o teste por curiosidade, depois de ouvir rumores antigos da mãe sobre uma confusão na maternidade. Quando leu as palavras, não há relação genética com Margarida Santos, o mundo girou. Mas o que o deixou sem ar foi a segunda página, compatibilidade 100% com João e Ana Oliveira. Luís era, biologicamente, o filho deles. E Miguel, o filho de Margarida. Os 2 rapazes não se conheciam ainda. Miguel crescera numa família tradicional católica do Porto, mudara-se para Lisboa para estudar arquitetura e vivia uma vida discreta, escondendo a sua orientação sexual dos pais conservadores. Luís, criado apenas pela mãe num bairro popular, era aberto sobre ser gay, trabalhava como designer gráfico e tinha um círculo de amigos LGBT que o apoiava. Os caminhos deles estavam prestes a cruzar-se da forma mais inesperada. Tudo começou numa noite de novembro, num bar no Bairro Alto. Miguel, pressionado por um amigo da universidade, aceitara finalmente sair numa noite gay. Sentia-se culpado, como se traísse os pais cada vez que olhava para um homem com desejo. Mas naquela noite, viu Luís. Luís dançava com amigos, riso fácil, olhos verdes que pareciam captar toda a luz do lugar. Quando os olhares se cruzaram, Miguel sentiu algo que nunca sentira, uma atração imediata, profunda, quase dolorosa. Luís também reparou nele. O rapaz moreno de olhos escuros, sentado sozinho ao balcão, parecia perdido. Aproximou-se, ofereceu uma bebida. Conversaram durante horas. Miguel falou pouco sobre si, mas Luís sentiu uma conexão rara. Trocaram números. Nos dias seguintes, mensagens constantes. Encontros para café no Mirador da Senhora do Monte, passeios à beira-rio, jantares caseiros no pequeno apartamento de Luís no Chiado. O namoro começou rápido, intenso. Miguel, pela primeira vez, sentia-se livre para ser quem era. Beijos roubados nas ruas estreitas de Lisboa, mãos dadas sob a luz dos candeeiros, promessas sussurradas de futuro. Luís apresentava-o aos amigos como o meu Miguel. Miguel, ainda hesitante, não contava aos pais. Temia a rejeição. Mas com Luís, tudo parecia possível. Até que, em dezembro, Ana, a mãe de Miguel, precisou de uma transfusão urgente após um acidente de carro. Miguel ofereceu-se imediatamente para doar sangue. O médico, ao verificar o tipo sanguíneo, franziu o sobrolho. Estranho, o senhor tem tipo AB, mas os seus pais são ambos O. A dúvida instalou-se. Ana, ainda no hospital, lembrou-se de um comentário antigo de uma enfermeira aposentada. Decidiu, com João, fazer o teste de DNA completo para toda a família. Os resultados chegaram na véspera de Natal. A verdade explodiu como uma bomba: Miguel não era filho biológico deles. E havia uma correspondência perfeita com outra família registada no mesmo hospital, na mesma data, Margarida Santos e o filho Luís. Ana segurava o papel com mãos trêmulas. João, ao lado, permanecia em silêncio, rosto pálido. Trocados os nossos bebês foram trocados ao nascer, murmurou ela. Durante 25 anos, tinham criado o filho de outra mulher. E o seu verdadeiro filho estava algures, criado por uma desconhecida. Decidiram contactar Margarida. A reunião foi marcada numa café neutro em Campo de Ourique. Margarida chegou nervosa, Luís ao lado dela, ela insistira que o filho a acompanhasse. Miguel também foi com Ana e João.
Quando as duas famílias se viram pela primeira vez, o ar ficou pesado. Luís e Miguel reconheceram-se imediatamente. O mundo parou. Luís sentiu o sangue gelar. Miguel empalideceu. Tu és o Luís? Perguntou Ana, confusa. Luís assentiu, sem palavras. Margarida olhou para Miguel, olhos marejados. Então tu és o meu filho. O choque foi coletivo. Não só as crianças tinham sido trocadas, mas os dois jovens que agora se olhavam com horror eram namorados. Irmãos biológicos. Miguel levantou-se de repente, cadeira caindo no chão. Não pode ser. Saiu a correr para a rua, chuva fina molhando o rosto. Luís correu atrás dele. Miguel. Espera. Agarrou pelo braço no meio do passeio. Diz-me que é mentira. Diz-me que não é verdade. Mas os papéis não mentiam. O DNA era inequívoco. Eram irmãos de sangue. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Mensagens desesperadas. O que vamos fazer? Eu amo-te. Mas agora somos irmãos. A palavra irmãos queimava como ácido. Nos dias seguintes, as famílias tentaram aproximar-se. Ana e João queriam conhecer o verdadeiro filho, Luís. Margarida queria abraçar Miguel, o menino que lhe fora roubado. Mas cada encontro era um campo minado. Luís sentia-se culpado por ocupar o lugar que deveria ser de Miguel. Miguel sentia-se traído pelo destino. A sociedade também começou a pressionar. Um jornalista local soube da história, alguém do hospital falou demais, e publicou uma notícia sensacionalista: trocados ao nascer, dois gays descobrem que são irmãos após namoro apaixonado. As redes sociais explodiram. Comentários cruéis, memes, julgamentos. Incesto, gritavam alguns. Deus castiga, diziam os mais conservadores. Amigos de Miguel da faculdade viraram as costas. Os pais adotivos de Luís, família alargada religiosa, cortaram contacto. Luís e Miguel decidiram separar-se. É o certo, disse Luís, voz quebrada, num banco junto ao Tejo. Não podemos continuar. Miguel chorou como nunca. Eu amo-te mais do que tudo. Mas agora cada vez que te olho, vejo um irmão. O beijo de despedida foi o mais doloroso da vida deles. Meses passaram. Miguel voltou para o Porto, tentando recomeçar. Luís ficou em Lisboa, mergulhado no trabalho. Mas o vazio era insuportável. Primavera de 2024. Miguel tentava esquecer. Inscreveu-se num curso de voluntariado numa associação LGBT no Porto, para ajudar jovens rejeitados pelas famílias. Lá conheceu Pedro, um rapaz simpático que o ouvia sem julgar. Mas cada vez que Pedro se aproximava, Miguel recuava. O coração ainda pertencia a Luís. Em Lisboa, Luís recebeu uma proposta de trabalho em Londres. Pensou em aceitar, fugir. Mas antes, decidiu confrontar o passado. Marcou uma sessão com uma terapeuta especializada em questões de identidade e trauma. Nas sessões, chorou tudo o que segurara. Eu amava-o. E agora odeio o destino por nos ter feito irmãos. Ana e João, sentindo-se culpados pela troca, tentavam aproximar-se de Luís. Convidaram-no para jantar na casa antiga no Porto. Luís aceitou, por educação. Lá, viu fotos de Miguel criança, brincando no jardim. Doía demais. Margarida, por sua vez, aproximou-se de Miguel. Enviava mensagens, contava histórias da gravidez, mostrava fotos antigas. Miguel, aos poucos, deixou-a entrar. Descobriu que Margarida sempre soubera, no fundo, que algo estava errado. Luís nunca se parecera fisicamente com ela. Mas aceitara, amara-o como filho. Um dia, Margarida revelou um segredo maior: o pai biológico de Luís, portanto, também de Miguel, não desaparecera. Fora um homem casado, de família tradicional, que abandonara Margarida ao saber da gravidez por medo do escândalo. Ele era homofóbico, disse ela. Teria rejeitado Luís se soubesse da orientação dele. A revelação atingiu Miguel como um soco. O sangue que agora os unia vinha também de alguém que os teria odiado. O ponto de viragem chegou em junho.
A associação onde Miguel trabalhava organizou uma manifestação pelo orgulho LGBT no Porto. Luís, sabendo disso através de amigos comuns, decidiu aparecer. Não contou a ninguém. No meio da multidão colorida, sob bandeiras arco-íris, os olhares cruzaram-se novamente. Luís segurava um cartaz: "O amor não tem culpa do sangue." Miguel largou tudo e correu até ele. Abraçaram-se no meio da rua, chorando, enquanto a multidão aplaudia sem saber a história completa. "Eu não consigo viver sem ti", sussurrou Luís. "Mesmo sabendo o que sabemos." Miguel respondeu: "Eu também não." "Mas como?" Decidiram procurar ajuda profissional. Marcaram consulta às conjuntas com um psicólogo especializado em relações complexas e trauma familiar. Nas sessões, falaram abertamente. O amor não desaparecera, transformara-se numa dor constante. Mas o incesto biológico era um muro intransponível. O psicólogo sugeriu algo radical: considerar a possibilidade de viverem como irmãos, canalizando o afeto para uma relação fraterna profunda. Mas ambos sabiam que era impossível. O desejo físico ainda existia, misturado agora com culpa e repulsa. Enquanto isso, as famílias evoluíam. Ana e João aceitaram Luís completamente, orgulhando-se da sua coragem. Margarida tornou-se uma segunda mãe para Miguel, apoiando-o incondicionalmente. A mídia voltou ao ataque quando fotos dos dois no orgulho vazaram. Novas manchetes: irmãos trocados reatam apesar do DNA. A pressão social aumentou. Receberam ameaças anônimas, insultos. Luís perdeu um cliente importante por má publicidade. Miguel foi assediado na universidade. Numa noite de desespero, Luís tentou acabar com tudo. Tomou comprimidos. Miguel, sentindo algo errado, ligou à meia da noite. Não atendia. Correu para Lisboa de comboio, chegou ao apartamento e encontrou a tempo. Chamou a ambulância. No hospital, segurou a mão de Luís durante horas. Quando Luís acordou, Miguel estava lá, olhos vermelhos. "Não faças isso outra vez. Eu preciso de ti vivo, custe o que custar." A tentativa de suicídio foi o fundo do poço. As famílias uniram-se como nunca. Decidiram lutar juntas contra o estigma. Ana, que sempre fora conservadora, deu uma entrevista corajosa a um jornal progressista: "O amor dos meus filhos, ambos os meus filhos, é puro." O erro foi do hospital, não deles. A opinião pública começou a mudar. Cartas de apoio chegaram. Outras pessoas com histórias semelhantes partilharam experiências. Verão de 2024. Luís e Miguel decidiram viajar juntos para o Alentejo, numa casa rural isolada, para pensar. Longe da cidade, longe dos olhares. Caminhadas longas, conversas até de madrugada. Numa noite estrelada, sentados à beira de uma represa, Luís disse: "E se não fossemos irmãos de todo? E se houvesse outro erro?" A dúvida surgiu. Os testes eram de um laboratório privado. Decidiram repetir, num Instituto Estatal de Referência, com supervisão judicial para evitar contestações. Enquanto aguardavam os novos resultados, viveram dias de estranha paz. Cozinharam juntos, riram de memórias antigas, choraram as perdidas. O toque era cuidadoso, quase fraterno, mas carregado de eletricidade. As famílias, ansiosas, apoiavam à distância. Quando o envelope chegou, mãos tremiam. Abriram juntos. O resultado: incompatibilidade total. Nenhum dos dois era filho biológico do outro para a troca fora mais complexa. Havia uma terceira criança envolvida, perdida nos registros, e os marcadores genéticos mostravam que Miguel era filho de Margarida, Luís de Ana e João, mas não havia relação fraterna entre eles. Como era possível? A investigação mais profunda revelou a verdade chocante: na maternidade, naquela noite caótica, 3 bebês foram confundidos. Um terceiro menino, filho de um casal que emigrou logo depois para o Brasil, nunca reclamado. Os testes iniciais cruzaram errado por base de dados limitada. O novo exame, com sequenciamento completo, provou: Miguel e Luís não partilhavam qualquer laço de sangue. O alívio foi avassalador. Choraram, riram, beijaram-se como se o mundo renascesse. A notícia espalhou-se. O hospital assumiu responsabilidade, pediu desculpas públicas,
indemnizou as famílias. A história tornou-se símbolo de resiliência LGBT em Portugal. Luís e Miguel deram entrevistas juntos, de mãos dadas, contando como o amor sobrevivera ao pior pesadelo. As famílias celebraram. Um grande jantar reuniu todos em Lisboa: Ana, João, Margarida, amigos. Pela primeira vez, sentiam-se uma família ampliada, escolhida. Miguel apresentou Luís aos pais biológicos como o amor da sua vida. Ana abraçou-os: vocês são os meus maiores orgulhos. No final do ano, sob as luzes de Natal na Praça do Comércio, Luís ajoelhou-se. Queres casar comigo? Miguel, lágrimas nos olhos, disse sim. Casaram-se na primavera seguinte, numa cerimónia íntima no Palácio de Queluz, rodeados por quem realmente importava. Prometeram nunca mais duvidar do amor que os unira contra tudo e todos. Anos depois, contavam a história aos amigos, como o destino tentara separá-los com a mais cruel das mentiras, mas o amor, verdadeiro e profundo, vencera o medo, o preconceito e até a ciência mal interpretada. Porque, no fim, o que os ligava nunca fora sangue. Era a alma.